Que bom, queridos, podermos nos reunir neste lugar, podermos celebrar a um Deus que nós sabemos que é um Deus vivo, um Deus que não está morto, um Jesus que não está pregado mais em uma cruz, não um Jesus cabisbaixo, não um Jesus derrotado, não um Jesus triste, mas um Jesus vitorioso, um Jesus que venceu a morte, um Jesus que derramou o seu sangue para que nós estivéssemos hoje aqui neste lugar. E para que um dia estejamos todos com Ele. Amém? Louvamos ao Senhor. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Isaías. Marcelo leu Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu gostaria de ler Isaías, capítulo 9, versículo 7. Vou ler esse versículo na linguagem de hoje. Diz assim: Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e a retidão, desde o começo e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, fará com que tudo isso aconteça. E ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu reino serão a justiça e a retidão, desde o começo e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, fará com que tudo isso aconteça. Amém? Somente este versículo. Esses tempos festivos, final de ano, Natal, sempre faz a gente relembrar a nossa vida, o nosso ano, sempre faz a gente ter um pouco de reflexão sobre como nós temos vivido a nossa vida. Esse é um tempo propício para isso. E esses dias eu estava meditando um pouco sobre os tempos passados. Parece que foi ontem, mas estava recordando da minha juventude. E é interessante, irmãos, não sei se vocês já passaram por isso, já viveram isso ou vão viver, mas a gente tem certas crises, né, de identidade. A gente passa por períodos onde a gente tem certas crises, onde a gente tem dúvidas em relação ao que nós somos, quem somos, de fato o que as pessoas acham de nós, essas coisas que passam pela nossa mente. E eu estava me lembrando que quando adolescente, eu passei por algumas crises, e interessante que contribuiu muito para essas crises a questão do meu nome. Talvez muitos de vocês me conheçam por André, e a maioria, mas meu nome é Paulo André, né? Eu tenho um nome composto. E quando criança eu achava isso uma maravilha, né? Ter dois nomes. Tanta gente com apenas um nome, e eu que tinha dois, e isso para mim era motivo de festa. E ainda mais dois nomes bíblicos, né? E dois nomes de homens importantes na Bíblia. Eu achava isso muito, muito legal. E lá em casa, minha mãe resolveu me chamar de André, porque justamente quem me deu o nome chamava Paulo André. Então, já chamava ele de Paulo. Então, vamos chamar ele de André. E foi adotado esse nome André. Mas o curioso é que sempre quando eu ia para a escola, e sempre quando eu vivia nesse mundo acadêmico, eles me chamavam de Paulo na escola, né? Primeiro nome da chamada, Paulo. Isso era interessante até certo tempo, mas depois de certo tempo eu comecei a querer tomar características diferentes para cada lugar que eu estava, né? Então, André era em casa, com os amigos, e na escola não, na escola era Paulo. Paulo era mais sério, estudioso. Paulo é que tinha que fazer o dever, Paulo é que tinha que ir para a escola, Paulo que ficava de castigo. E eu ficava tentando diferenciar isso, né? Lá eu sou Paulo, aqui eu sou André. E aí chegou a época do quartel, 18 anos, eu me alistei, cheguei no quartel, nem Paulo nem André, me chamaram de Nery. eu já tinha problema com dois nomes, agora eu tinha três, né? E aí as pessoas ligavam lá em casa, às vezes do quartel, nem minha mãe mesmo reconhecia. Nery? Não, aqui não mora nenhum Nery. Não, Paulo, né? Paulo. Ela demorava um pouco, tic-tac. E
E aí, convivendo com as pessoas, eu passei num período na Igreja Batista, e na Igreja Batista, para piorar a minha situação, eu já tinha Paulo, já tinha Nery, já tinha André, a gente fez um grupo de amigos e nos tornamos íntimos e resolveram me dar um apelido, né? E aí a gente tinha o Sardinha, a gente tinha o Negão e a gente tinha o André, o Presuntinho, né? Então era Presuntinho na igreja, era Nery no quartel, era André em casa, era Paulo. E é interessante porque eu estava lembrando, e hoje, aos meus 44 anos, eu estava pensando como é importante nós sabermos quem somos, independente de como somos chamados, independente de como as pessoas nos chamam, nós precisamos saber de fato quem nós somos. E eu louvo a Deus por hoje, já mais maduro, independente do nome que me chamarem, eu saber quem eu sou. Eu acho que isso é algo que vem de Deus para nós. Precisamos ter uma identidade. Precisamos ter em nós a certeza de que nós somos alguém formado, somos alguém que teve alguém que pagou um preço por nós, e um preço caro. E esse alguém que nos amolda, esse alguém que nos forma segundo o seu caráter, segundo a sua vontade, segundo os seus sonhos para nós. E hoje, graças a Deus, passou esse problema. Mas eu estava meditando na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor traz muitos termos, né, muitos adjetivos, que são atribuídos à pessoa de Cristo. Aliás, eu sempre tive a dúvida de por que Deus não colocou o nome de Jesus logo, qual seria o nome dele, porque aí ficaria mais fácil para ele ser identificado, né? E isso era um pensamento infantil. Se tivesse já o nome dele no Velho Testamento, qual nome ele teria, não teria tanta dificuldade de identificar depois. Mas aí eu fiquei pensando depois, mais maduro, mas aí as pessoas colocariam o nome dele em qualquer um que nascesse e diriam que era o Senhor. Deus, ele faz as coisas no tempo dele, é na moda dele, e do jeito dele é o melhor. E a Bíblia, ela traz muitos termos, e são na sua maioria, nomes fortes, nomes imponentes, nomes majestosos. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, a luz do mundo, a ressurreição e a vida, a estrela da manhã, o Alfa, o Ômega, o leão da tribo de Judá, o pão da vida, o verbo que se fez carne. Todos nomes e termos atribuídos à pessoa de Cristo. O profeta Isaías, na busca aventurada de encontrar um nome que pudesse fazer jus ao Messias, aquele que viria, o Filho de Deus, ele usa alguns termos, e nós lemos aqui no início, o versículo 6, alguns termos que são fortes. Ele chama ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Nomes fortes que tentam fazer jus à pessoa de Cristo, ao Filho de Deus, ao Verbo vivo. Todos esses nomes, irmãos, eles esticam os limites da linguagem humana no esforço de tentar capturar aquilo que na verdade é incapturável. Eu acho que não existe um nome que pudesse caber Jesus, um nome que pudesse caber o Filho de Deus, um nome que pudesse caber a eternidade. Não existe um nome. Não existe uma língua, não existe um termo que pode conter aquilo que é eterno, aquilo que era, aquilo que é e aquilo que será sempre. Não existe um nome, mas nós precisávamos registrar e nós precisávamos falar desse Deus que é vivo, desse Deus que habitou entre os homens, desse Deus que faz maravilhas. Moisés, quando foi chamado por Deus para livrar o povo do Egito, ele disse ao Senhor em uma conversa: eu vou até Faraó, e Faraó é tido como um Deus, e eu vou chegar diante de Faraó e eu vou dizer que eu estou em nome de quem? Quem é que me mandou? E o Senhor Deus, ele disse para Moisés: quando você chegar lá, você vai dizer: o eu sou te mandou. Você vem em nome de quem? Eu venho em nome do eu sou. Eu sou, porque não existe nome que me cabe. Eu sou.
Jesus, ele pelo menos por 7 vezes, ele também tomou para si o eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a verdade, a vida, eu sou. O Verbo se fez carne, o Deus habitou entre nós. Se nós quisermos de fato fazer jus ao Senhor através de termos de linguagem, acho que aquela frase que a gente costuma dizer, aquela frase não há palavras para expressar, é a única que de fato pode ser aplicada com verdade quando se trata do Senhor. Não há palavras para expressar. Não existem palavras humanas, não existem termos, não existem adjetivos que caiba a Ele. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz: e Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome. De todo o nome. E para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E para que toda língua confesse. Deus lhe deu um nome. Não foi os homens. Deus lhe deu um nome. Porque se alguém poderia dar um nome para o seu filho, era o próprio Deus, não nós. Nós tentamos chegar perto, nós tentamos procurar termos, nós procuramos palavras para falar sobre ele. Mas quem lhe deu um nome foi o seu Pai, nosso Pai, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Escrevendo a Atos, no capítulo 4, a palavra diz: porque debaixo do céu nenhum outro nome há. Nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. É um nome poderoso. É um nome inigualável. É um nome que expressa e que revela o Deus conosco. Mas é incrível como Deus faz as coisas, né? Na hora que o anjo foi anunciar a Maria, que ela seria mãe de um filho, do Filho de Deus, o Redentor, o Salvador, o anjo diz: e ele se chamará Jesus. O anjo não só trouxe a notícia de que ela seria a mãe do Salvador, ela carregaria no seu ventre o Filho de Deus, mas ele trouxe também um nome. O Pai lhe deu um nome. E o Pai escolheu um nome que não é muito grande, um nome que não é muito pequeno, mas um nome que por si só confunde o homem, constrange o homem. Por quê? Porque é um nome simples. Porque apesar de nós procurarmos termos e palavras que tentam expressar quem Ele é, o próprio Deus lhe deu um nome simples, um nome humano, um nome que se ajusta bem a quem Ele é, mas que confunde os homens pela simplicidade. Jesus. Ora, Jesus era um nome comum, queridos. O Velho Testamento, existem nomes a qual Jesus se assemelha a eles. Jesus é a forma grega para Josué. Jesus é a forma grega para Josuá ou para Jesuá. Nomes que nós encontramos ao lermos o Velho Testamento. Nomes comuns. Deus lhe deu um nome comum. Um nome comum. Um nome que se encontraria pelo menos umas 3 vezes na lista de qualquer chamada de escola. Aprove Deus lhe dar um nome simples, porque Deus escolhe as coisas simples deste mundo para confundir os sábios. Porque Deus ele faz as coisas de acordo com a sua vontade e não de acordo com as nossas vontades. Os estudiosos dizem que pelo menos houveram pelo menos 5 sumos sacerdotes conhecidos como Jesus. José, um historiador famoso, ele nos seus escritos ele faz menção de pelo menos 20 pessoas chamadas Jesus na sua época. No Novo Testamento a gente encontra o nome Jesus, a gente encontra Jesus lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 11, fala de Jesus o justo, amigo de Paulo. Jesus o justo.
A gente encontra em Atos, capítulo 13, o Bar Jesus, o mago de Pafos. A Bíblia, na linguagem de hoje, Mateus 27, versículo 16, diz o texto: a quem quereis que eu vos solte? A Jesus Barrabás ou a Jesus o Cristo? Até Barrabás tinha o nome de Jesus, o seu primeiro nome. Um nome comum. Um nome simples. E talvez por ser simples, ele causou tanta confusão entre principalmente os religiosos da época, entre principalmente as autoridades. Jesus, o filho de José, o carpinteiro, sim. Jesus de Nazaré, filho de Maria, sim. Jesus. A questão, querido, é que eu penso que se Jesus ele nascesse nos dias de hoje, e não há 2000 anos atrás, mas se ele nascesse nos dias de hoje, ele poderia ter um nome tão comum como Joaquim, como Francisco, como João. A grande verdade é que nós não o reconheceríamos se estivéssemos na feira fazendo compra de verdura, nós não reconheceríamos Jesus numa feira. Nós não reconheceríamos Jesus na fila do banco, pagando seus impostos, como de fato ele pagou. Nós não o reconheceríamos, porque ele era comum, ele era gente da gente, como dizem por aí. O Filho de Deus, o Deus vivo, habitou entre nós, o Verbo se fez carne e se tornou comum. E viveu de forma simples, e tinha um nome simples, e andava com pessoas simples. É difícil pensar Jesus nascendo nos dias de hoje e tendo um nome que não fosse comum. Eu não vejo Jesus nascendo hoje, ou o Filho de Deus nascendo hoje e se chamando Roberto Justus da divindade. Não. Eu não vejo o Redentor nascendo onde e tendo um nome difícil, Benefran, né? Eu não vejo o Senhor nascendo nos dias de hoje se chamando Benefran. Um nome que o distanciasse das pessoas pela dificuldade, ou pela forma robusta, ou porque a gente já tem nomes que representam, né, de fato, alguma postura. Não. Jesus, talvez o Chiquinho, Francisco, o Joaquim. Deus simplesmente, na hora de dar o nome ao seu filho, optou por um nome humano, um nome conhecido, um nome que o aproximasse das pessoas, das simples pessoas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou palpável, Deus se tornou acessível, Deus se tornou alcançável na pessoa de Cristo. As pessoas o tocavam, as pessoas queriam falar com Ele, as pessoas o buscavam. Jesus não era notado pelas roupas que vestia. As pessoas não viravam o rosto para olhar para Jesus por causa das vestes de Jesus, porque elas não chamavam atenção. As pessoas não olhavam para Jesus e não seguiam Jesus por causa da sua locomoção real. Não tinha uma carruagem que transportava Jesus de um lado para o outro, não. Ele andava como os discípulos, com os pés desnudos na poeira do deserto. As pessoas não olhavam para Jesus porque ele andava com a coroa de ouro, diamantes na cabeça. E é por isso que as pessoas olhavam para ele. Não, querido, não. Eu vejo Jesus, um cara simples, aquele cara que faz amizade com você, e que por um momento de formalidade que você o conhece, talvez você até o chamasse pelo nome composto. Mas depois de um tempo eu percebo Jesus olhando para as pessoas e dizendo: me chama só de Jesus. Sabe aquela intimidade que você pega com as pessoas? Você começa a conversar com aquela pessoa que te liga no telefone e te chama de doutor, senhor Paulo, André, né? A gente se sente
poxa, a pessoa me dá uma importância. Não, eu vejo Jesus dizendo, não, me chama só de Jesus. Só de Jesus, mestre. Não, me chame de Jesus. Porque eu quero ter intimidade contigo, eu quero ser próximo. Eu não quero que o meu nome atrapalhe que a gente tenha intimidade. Me chame apenas de Jesus. Jesus era o tipo de pessoa que você convidaria para ir tomar um lanche na sua casa. Como fez Marta, depois de encontrar com ele na rua. Marta se encontra com Jesus e depois de um bate-papo ali na rua, talvez na feira, talvez Marta estivesse comprando as coisas para fazer o almoço, e ela encontra-se com Jesus, e Jesus começa a conversar com Marta. E Marta diz, ei, você não quer ir lá em casa? Eu vou fazer um lanche. Você aproveita e lancha com a gente. Estou preparando o almoço, você aproveita, almoça com a gente. Vamos lá para casa. Jesus, ele tinha uma conversa agradável e simples, que agradavam as pessoas. Vamos lá para casa, eu estou preparando o almoço, sabe, aquelas pessoas que você conhece e que você se identifica, e você diz, vamos lá em casa, continuar conversando, porque o papo está bom. Jesus, ele era esse tipo de pessoa, era o tipo de pessoa que com certeza brincaria com seus filhos no tapete, enquanto você preparava o café. Jesus, ele era esse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que depois de lanchar, ele tiraria uma soneca no seu sofá. Jesus era o tipo de pessoa que usaria a sua grelha para fazer um churrasco no final de semana. Ele era simples, ele era acessível, ele se relacionava com as pessoas. Jesus, ele seria capaz de conversar e de te ouvir como se tivesse toda a eternidade para isso. Diferente do que nós temos nos tornado, né, irmãos? Diferente da postura que muitos nós temos obtido por sermos cristãos, ou por carregarmos a verdade conosco, ou por termos a verdade em nós. Muitas vezes criamos cascas da religiosidade, a ponto de não conversarmos, de querermos ser intocáveis, porque nós não misturamos, nós não assentamos com pecadores. Muito parecido com a figura do fariseu, dos escribas da época de Jesus. Esse homem acessível, que todo mundo toca, que todo mundo fica atrás dele, pegando na roupa dele, isso não pode ser o Salvador. O Salvador não teria essa postura. Ele seria alguém que andaria no mínimo como nós andamos. Não seria qualquer um que chegaria perto dele. Isso não pode ser o Messias, o Filho de Deus. As pessoas tocam nele, dizendo que vão ser curadas. As pessoas trazem os filhos, as crianças para estarem com ele. E isso não está certo, isso não é o Messias. Isso não é Jesus. Isso não é o Filho de Deus. Isso confundiu muito os homens da sua época. Uma coisa é certa, aqueles que conheciam Jesus e aqueles que tinham intimidade com Ele, sempre o convidavam para voltar. A gente tem um exemplo muito claro disso, a família de Lázaro, de Marta. Jesus voltou àquela casa várias vezes. E voltou porque ele nunca deixou de ser o mesmo. Ele chorou com aquela família. Ele esteve com aquela família em momentos difíceis, como esteve com muitas outras. Ele estava nos enterros das pessoas, nos velórios. Ele estava no nascimento, ele estava no casamento. Ele estava onde as pessoas estavam, porque ele era acessível. Todos que conheciam de Jesus lembravam dele como Jesus, e não como o Deus vivo, o Verbo que se fez carne. As pessoas o conheciam como Jesus. Não trazia título. Jesus não carregava títulos consigo. As pessoas o conheciam como Jesus. Quando Deus, ele considerou revelar-se ao homem, revelar-se à humanidade, quando Deus resolveu cumprir as suas promessas, Ele não usou um livro para isso, irmãos. Deus, ele não usou um livro para se revelar ao homem.
Não, a palavra, ela é importante, mas ela veio depois. Deus, quando Ele resolveu se revelar ao homem, Ele não veio através de um grupo de religiosos ou de uma igreja. Ele não veio através de um grupo de religiosos ou de uma igreja. Não. Isso foi consequência. Deus, quando Ele resolveu se revelar ao homem, Ele não fez isso através dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não revelam quem Ele é. Uma lista de pode e não revela quem é Deus. Não nos mostra quem Ele é, não. Seria reduzir demais o Senhor. Quando Deus decidiu revelar-se aos homens, Ele resolveu fazer isso através de um homem. De um homem simples, nascido em Belém, mas que viveu em Nazaré. Uma cidade que ninguém dava nada por ela. A ponto de dizerem, mas pode alguma coisa sair de bom de Nazaré? Porque foi lá em Nazaré que ele viveu, numa vilazinha, num vilarejo, humilde. Quando Deus resolveu se revelar ao homem, Ele fez isso através de um homem. A mão que tocou os enfermos, ela tinha sujeira embaixo da unha. Era um homem. Os pés, a qual aquela mulher se dobrou e lavou com seu choro e com bálsamo, eram pés rachados, sujos de poeira, porque ele caminhava pelo deserto. Jesus se revelou ao homem. A língua que ressuscitou os mortos era uma língua humana. Lázaro, venha para fora. Era um homem chamando. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, o autor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote, nós não temos uma autoridade espiritual sobre nós, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós não temos alguém sobre nós, ao qual nós nos curvamos, que seja incapaz de se compadecer das nossas fraquezas como homem, porque ele se tornou homem. O nosso sumo sacerdote, ele foi homem. Se sentimos fraqueza, ele sentiu. Se sentimos dores, ele sentiu. Se passamos por solidão, ele também passou. Se somos constrangidos ao sermos humilhados, ele se humilhou como homem. Ele se tornou um de nós. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele viveu elas. Porque ele esteve como homem entre nós. Porque ele escutava fariseus falando mal dele, chamando ele de Beelzebu. E nós ficamos sentindo demais como as pessoas falam mal de nós. Ao ponto de achar que Deus não sabe do que eu estou falando. Você não sabe, Deus, o que é ter pessoas falando mal de você pelas costas. Você não sabe, Deus, o que é ser insultado, o que é ser cuspido. Ora. Você não sabe o que é levar um tapa na cara. Ora. Ele foi esbofeteado. Você não sabe que você está com sede, pedir um copo d'água e a pessoa te dá vinagre. Ora. Ele foi humilhado, ele passou por tudo aquilo que muitos de nós nem passaríamos. As pessoas se aproximavam dele, procuravam ele, subiam na árvore para vê-lo. As pessoas enfermas saíam das suas casas para serem curadas só por tocar na roupa dele. As pessoas iam à noite, os religiosos saíam à noite para vê-lo, porque via nele verdade, apesar de não assumirem. As pessoas seguiam ele, se ele ia para o mar, as pessoas iam atrás, se ele ia para o deserto, as pessoas iam atrás. As pessoas o chamavam para ir para suas casas. E por quê, irmãos? Porque Jesus, ele se recusou a se tornar um religioso frio, distante,
conhecedor e cheio de sabedoria, mas intocável, porque é santo demais para se misturar. Não, ele se recusou a tomar uma postura como essa. Ele escolheu ser simples e simplesmente Jesus. Não existe na Bíblia sequer a sugestão de alguém que teve medo de se aproximar dele porque o achou santo demais. Não. Haviam sim aqueles que o ridicularizavam, que riam dele, como os religiosos. Existiam aqueles que o invejavam. Existiram aqueles que não compreendiam o que ele dizia. Existiam aqueles que o reverenciavam até demais. Mas não existiam aqueles que temiam se aproximar porque o achavam divino demais, santo demais, intocável demais para ser tocado. Não. Não existe relato de tais pessoas na Bíblia. Jesus, ele deixou o seu trono, deixou a sua glória para nascer no relento de uma manjedoura. Jesus, ele se fez pobre para que nós tivéssemos a riqueza da vida. Jesus, ele se fez maldito pelos homens para que os homens recebessem a bênção da salvação. Jesus, apesar de ser o único Filho de Deus, nos chamou de irmãos. E nos fez com Ele herdeiro de todas as coisas. Nos fez com Ele herdeiro de todas as coisas. Jesus deixou-se matar na cruz para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Eu queria que você fechasse os teus olhos, querido. Senhor, como é bom, Senhor, nessa noite, poder falar, poder sentir, poder ter a certeza de que esse Jesus, de que esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, está presente neste lugar, Senhor, está presente em nossos corações, Pai. Que bom saber, Senhor, que apesar de nossos pecados, que apesar de nossas falhas e fraquezas, que bom saber que apesar, Senhor, de sermos quem somos, existe um Deus que nos amou, que entregou por nós o seu bem maior, o seu Filho. E que bom saber que o sangue deste Filho nos redime dos nossos pecados, nos purifica dos nossos pecados, transforma a nossa mente, nos faz ter a oportunidade de nascer de novo, nascer para uma nova vida, nascer para sermos quem Ele nos ensinou a ser, Pai. Nós celebramos sim, Senhor, nós celebramos o menino que nasceu, que é o Redentor, mas nós celebramos muito mais ainda, aquele Jesus que cresceu, que morreu, mas que nos ensinou a sermos segundo o seu coração, Pai. Senhor, não nos deixe entender que o Senhor é apenas aquele que nos salva, mas que muito mais aprendamos que o Senhor é aquele que nos ensina a viver, a sermos simples, a sermos acessíveis, a amarmos de verdade, a olharmos nos olhos uns dos outros, a perdoarmos uns aos outros, a caminharmos uns com os outros, a estarmos presentes na vida uns dos outros, Pai. Aprendemos contigo, Senhor, como viver. O Senhor veio neste mundo para nos ensinar como sermos gente. Oh, Senhor, te louvamos por isso, Senhor. Nós queremos lembrar, Senhor, e que essas verdades se façam presente em nossos corações, toda vez que nós ficarmos surpresos demais com as nossas próprias falhas, Pai. Que essa verdade se faça presente em nossas vidas, todas as vezes que as acusações ou que as palavras ácidas fizerem buracos em nossa alma, Pai. Que o Senhor se faça verdade em nós, toda vez que nós tivermos que encarar as paredes frias da solidão, Pai.
toda vez que a indiferença for apenas o aceno que as pessoas terão para conosco, Pai. Nos ensina a entender que nós já recebemos de Ti tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que nós precisamos. Não existe nada neste mundo que satisfaça. Não existe nada neste mundo grande demais que se compare ao presente maior que nós recebemos diretamente do Pai, que é o Seu Filho amado. Não existe conforto neste mundo, não existe neste mundo alegria suficiente que supere a alegria que o Senhor tem para nos entregar e tem para nos dar. Oh Senhor, Tu és tudo e tudo em nós. Tu és o centro, Tu és a verdade, Tu és o caminho, Tu és a luz, Tu és tudo aquilo que nós precisamos. E que nosso coração entenda isso todos os dias, Pai. Senhor, não existe neste mundo algo que valha mais do que a Tua presença em nós. Nos ensina a valorizar isto, Pai. Nos ensina a buscar isso, Senhor. Somos nós que criamos os abismos, somos nós que criamos as separações, mas o Senhor é aquele que traz as pontes. O Senhor é aquele que constrói as pontes e nos leva de volta à casa do Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te engrandecemos e nós Te agradecemos. Te convido, querido, a ficar de pé. Nós vamos encerrar este culto com esta canção, que é uma oração, e que seja a sua oração nessa noite, diante dessa palavra que nós lemos. Faça desta canção a sua oração. Feche os teus olhos antes e diga palavras de gratidão ao Senhor. Diga palavras que vêm do fundo do teu coração, que expressam o teu sentimento real por Cristo.